A paz do Senhor, seja bem-vindo a EBD em Foco, meu nome é Herberson. Vou ministrar agora aqui a lição número 2 da nossa revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2019. A lição aí que traz como título A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. Nós estamos estudando a revista que fala de batalha espiritual e vamos entrar em alguns temas específicos aqui, né? E nós temos que falar sobre anjos porque é um ensino pouco explorado nas igrejas, e quando alguém fala desse assunto, acaba falando coisas assim que não estão relacionadas à palavra de Deus. Acaba tendo muita especulação nesse assunto. E nessa aula aqui, eu vou me manter dentro da palavra de Deus. É um tema complicado? É um tema complicado, é complexo. Mas eu penso assim, que estudar sobre anjos dentro da Bíblia acaba se tornando mais fácil. Fica difícil quando você começa a procurar assuntos fora da Bíblia. Começa a ver outras teorias, começa a ver livros apócrifos, escritos de outras religiões, aí começa a complicar, porque cada um vai dizer uma coisa e não está fundamentado na palavra. Então a gente tem que esquecer um pouco essas coisas, né, que são apenas especulações e nos manter dentro da palavra. Se a gente se manter dentro da palavra, pode ter certeza absoluta que vai ser um tema que a gente vai compreender. Não tem como compreender 100%? Não tem. Mas o que Deus revelou na palavra, a gente compreende. A gente não vai compreender aquilo que não está revelado. Pode ser que esse tema, né, na verdade, pode ser não. Eu tenho certeza, né, que a questão dos anjos é algo muito mais abrangente, algo muito maior. Mas Deus não revelou, né? Então ele revelou algo simples, direto ao ponto, e é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente não vai ficar especulando nada, né, fora da Bíblia. O escritor da revista, ele toca um pouco no assunto, né, de livros apócrifos, e no livro de apoio ele fala mais da questão dos livros apócrifos, mas eu não gostei muito disso. Eu vou focar no que está relacionado às passagens bíblicas, para que nós possamos compreender o que a Bíblia diz sobre os anjos. Então a gente vai ministrar essa aula aqui baseado na palavra de Deus. Vamos usar o slide aqui em PowerPoint. Esse slide você pode baixar no site do EBD em Foco. Além do slide, né, tem subsídios, vídeos, tem cursos de capacitação, cursos básicos de teologia. Então tem um conteúdo completo aí dentro do site do EBD em Foco, né, que eu recomendo você entrar, ebdemfoco.com.br. Se você estiver assistindo esse vídeo dentro do YouTube, tem o link para você clicar e entrar no site. Então a gente vai ter aqui algumas imagens, irmãos, que são imagens com representações pictóricas, nada não é realidade, entende? A gente nunca viu um anjo, então baseado um pouco no que a Bíblia fala, baseado um pouco naquilo que a gente pensa também, né, a gente vai colocar algumas imagens aqui relacionadas, representando os anjos, mas não necessariamente é daquela forma. Não me levem a mal, porque quando a gente vai representar as coisas do mundo espiritual, a gente não tem muita informação, e a gente quer fazer algo ilustrado, algo para clarear o pensamento, mas a gente não tem que ter só um pouco de discernimento aí, né? Eu procurei colocar coisas assim que vão clarear o nosso entendimento, mas se você não concordar com alguma imagem, não fique com raiva de mim não, né? E você que baixou o slide, você pode modificar a imagem também, colocar da forma que você quiser. Então, vamos lá, começando aqui, né? O textuário diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103:20. Isso aqui é muito importante, esse versículo, porque aqui ele vai dar uma noção de que os anjos na Bíblia, né, eles têm um certo poder, né? Ou seja, não é que eles são onipotentes, onipresentes, mas que eles têm aí um poder algo maior do que o ser humano, né? Ou seja, mais poderoso do que o ser humano, mas não poderoso tão quanto Deus, né? Então eles cumprem as ordens de Deus, obedecem à palavra de Deus, eles têm esse propósito. Então esse versículo aqui fique gravado aí na sua mente. Verdade prática: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Olha só, aqui a gente tem uma definição de anjo bem prática, direta ao ponto. Eles são reais, eles existem, são espirituais, ou seja, a gente não consegue enxergar, mas a gente vai falar disso mais na frente com mais detalhes. Celestiais, ou seja, são criados para morar no céu, estão a serviço de Deus, ou seja, recebem ordens de Deus, e estão aqui também para servir o ser humano, né? Ou seja, aqueles que vão herdar a salvação, os salvos em Cristo Jesus.
A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 1, 26 a 35, né, a passagem aqui que o anjo aparece ali para Maria. Essa leitura aqui a gente vai pular ela porque a gente quer ganhar tempo aqui no vídeo, mas é uma leitura muito importante e você vai fazer ela aí com mais atenção, com mais cuidado, né? Eu digo uma coisa: se você não tem o costume de estudar a lição lendo todas as referências bíblicas, faça isso pelo menos nessa lição. Pelo menos nessa lição. Porque aí você vai evitar, né? O certo é fazer em todas as lições que você estudar, abra a sua Bíblia e leia todas as referências. Mas nessa lição aqui, ela tem, eu digo assim que é algo mais importante você fazer isso, né? Se você não faz, comece a fazer, comece por essa lição, porque justamente é para evitar qualquer tipo de especulação. Tudo que você falar, tudo que você entender sobre anjo, que seja baseado na palavra de Deus. Então vamos lá. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontável. Eles apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. Então a gente vai ver aí os anjos agindo dentro da Bíblia, né? Ou seja, a gente na vida de alguns personagens, aparece para alguns, cumprindo missões específicas, né? Porque Deus ele tem esse propósito, né? Ou seja, ele promete, ele cumpre, né? E ele vai agir e de acordo com a sua vontade vai ali ter um anjo agindo especificamente ali numa missão. Então Abraão, Ló, Daniel, né? Todos esses receberam ali anjos, conversaram, até conversaram com anjos, porque tinha uma missão muito específica. Então o anjo, para ele aparecer para uma pessoa, para ele conversar com uma pessoa, isso aí a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, que isso não é algo corriqueiro, né? O que está acontecendo o tempo todo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas pessoas que têm visão de anjo, que viu um anjo, que conversou com um anjo. A gente tem que ver que isso não aconteceu na Bíblia, aconteceu, mas foi algo muito pontual, muito específico ali para os planos de Deus que ele tinha de agir, né? Quando a Maria vai, né, engravidar, né, também aparece ali para o pai de João Batista. Então são coisas bem específicas mesmo. Isso não significa que os anjos não estão agindo hoje e que eles não vão nos ajudar, vão. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas revelações que tem sobre anjos, porque não é algo corriqueiro o anjo ficar aparecendo para a gente aí. A presente lição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja. Então não são mitos, não são lendas, existem. No entanto, a gente tem que evitar o outro extremo. Tem um extremo que quer negar a existência dos anjos, mas tem outro extremo que enfatiza demais a questão dos anjos. Porque tem que ter o anjo, só prega se orar pedindo a presença de um anjo, e que só sai de casa se orar, se pedir para o anjo acompanhar, e começa a adorar o anjo, já começa a crer mais no anjo do que em Jesus. Então a gente tem que evitar esse tipo de extremo também, né, que nós possamos entender a doutrina dos anjos, quem são os anjos, né, qual é a missão deles, mas não levar isso ao extremo a ponto de achar que os anjos são seres divinos e que tem que ser adorados. Ou seja, divinos eles são, né, mas não devem ser adorados. Divino, não, celestial, vamos colocar assim, né? A palavra divino, ela tende muito para o lado de Deus, né? Então vamos colocar aqui celestial, seres celestiais, né, que têm uma missão específica, mas que não devem ser adorados. Tópico 1, os anjos. Quem são eles? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados, né? Ou seja, os anjos, eles existem, mas eles passaram a existir. Vamos colocar assim, eles vão viver para sempre, né? Ou seja, eles vão ter uma vida eterna. No entanto, eles foram criados em algum momento da história, da mesma forma que o ser humano foi criado. Então os anjos também foram criados. Isso é muito importante a gente entender, né, que eles são seres criados por Deus. A origem dessa palavra anjo na nossa língua, como é que chegou até nós a palavra anjo? No português, anjo, né, vem do latim angelus, é uma transliteração, angelus do latim, né, que é também uma transliteração do grego angelos,
né? E esse angelos é uma tradução do hebraico malak, que malak significa mensageiro, né? Então, essa foi a palavra usada quando traduziu o Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. Então eles pegaram lá malak e colocaram como angelos, que significa mensageiro. Então esse é o significado dessa palavra. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que significa, certo? Vem à nossa mente seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu. Então a gente já tem em mente, né, que quando fala de anjo, a gente já pensa em um ser sobrenatural. Ele habita o céu, ele mora no céu ali com Deus. Vamos ver sobre o que os gregos e os romanos, né, falavam sobre a questão dos anjos. No mundo grego, usava angelos para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos. Então, olha só, dentro daquela cultura grega, né, a palavra angelos, ela tinha também um significado para um ser humano que trabalhava em prol de outro ser humano levando mensagens. Então, não necessariamente essa palavra angelos, ela tinha uma referência a um ser sobrenatural. Ela tinha essa conotação também sobrenatural, mas ela tinha essa conotação natural, né? Ou seja, mais humana. Angelos é um ser humano, alguém que trabalha levando uma mensagem. Então essa é a ideia, né? E alguém que fala ou age em nome de quem enviou. Então quando um rei falava assim, vai lá e dá a mensagem para o outro rei, então ele falava em nome do rei. Então ele levava a mensagem e ele era chamado de angelos, ou seja, o mensageiro. Isso tanto para gregos como para romanos, né? Ou seja, os dois usavam nessa conotação. Na Bíblia, vamos ver agora na Bíblia. O termo malak na cultura judaica indicava um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Então, a gente leu no texto áureo, Salmo 103:20, que os anjos, eles eram magníficos, né? Os seus anjos magníficos em poder. Então, eles têm algo sobrenatural. Então, essa palavra malak, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, quando ela é usada ali, entende-se também que ela está falando desse ser sobrenatural e espiritual. Eles pertencem à corte de Javé, ou no céu, onde louvam e o servem. Então leiam aí Isaías, Apocalipse, você vai ver que os anjos estão sempre louvando a Deus, servindo a Deus e adorando a Deus, prestando uma adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Né? Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos, ou seja, não somente na cultura ali romana e grega, mas também na cultura judaica, né? A palavra malak, né, que é mensageiro, ela faz referência a mensageiros humanos, né? O profeta Ageu foi chamado de Malá Yavé, ou seja, o mensageiro de Deus, o enviado do Senhor. Vai depender da tradução, né? Pode ser o mensageiro, o enviado, aquele que está ali para transmitir uma mensagem. Isso está escrito em Ageu, capítulo 1, versículo 13. Você pode encontrar essa passagem lá. João Batista é outro exemplo do uso do termo para os humanos. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Né? Malaquias 3:1. Então aqui é uma profecia falando de João Batista, que esse seria o mensageiro, o malak, ou seja, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, né, que ele veio antes de Jesus ali. Então a gente vê que essa palavra, ela também é usada para mensageiros humanos. Os seres celestiais, natureza. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Ou seja, nós não conseguimos ver os anjos. Pode ser que tenha um anjo perto e a gente não consegue enxergar ele, porque ele vive no mundo espiritual. São em grandes multidões no céu. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Então a gente não sabe quantos anjos existem, mas a Bíblia fala de milhões. Então, milhões e milhões de anjos. Como criaturas, não são autônomos nem independentes. Aqui o texto vai dizer que eles não são independentes e não agem como tal, né? Nunca receberam adoração. Alguns escritores vão dizer que os anjos não têm livre-arbítrio. Outros vão dizer que têm livre-arbítrio.
Mas quando a gente vê ali que Satanás, por exemplo, né, pecou e levou uma terça parte dos anjos com ele, foi uma decisão livre que eles fizeram. Então, a gente entende que eles têm livre-arbítrio, né? Ou seja, eles podem tomar decisões por conta própria, né? Mas, de forma alguma, eles não podem ser adorados, eles não recebem adoração. A gente vai falar disso mais na frente, em outro momento, mas a gente já lembra aqui, né, que João, quando viu o anjo, se prostrou e o anjo falou: não me adore, não faça isso, adore a Deus. Então os anjos nunca receberam a adoração. A habitação deles é o céu e eles veem sempre a face de Deus. Então eles estão na presença de Deus, eles têm uma posição ali, pode-se dizer assim, superior, né, à nossa posição, porque realmente o homem, devido ao pecado, está, né, nessa dificuldade de se aproximar de Deus, mas temos Jesus, que através de Cristo nós nos aproximamos de Deus, mas os anjos estão próximos de Deus, estão vendo a face do Pai. A gente vai chegar nesse nível também, mas por enquanto eles estão lá nesse nível. No entanto, isso não faz deles dignos de adoração, como algumas pessoas pensam, que tem que adorar anjo, tem que carregar uma imagem de um anjo, tem que orar para um anjo. Então a gente tem que tirar isso da mente das pessoas, né, mostrar pela palavra de Deus que os anjos nunca devem ser adorados. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana, quando ocorrem as manifestações angelofônicas. Ou seja, os anjos no Antigo Testamento, em algumas situações, eles se apresentaram na forma humana. Para Abraão, por exemplo, apresentou-se ali 3 anjos, para Ló apresentou-se 2 anjos. Então tem várias passagens bíblicas onde o anjo ele aparece no formato humano, né? Ou seja, como uma pessoa. Então eles são chamados ali de Malak, mensageiros, ou seja, mensageiros de Deus, né? E eles trazem uma mensagem de Deus para Abraão, para Ló, né, para os personagens bíblicos aí, e eles entendiam que ali eram manifestações de Deus. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, ou seja, não podem, né, ter filhos, então eles foram criados em um número específico e não aumenta, e nem estão sujeitos à morte, ou seja, eles não morrem, né, os anjos não vão morrer. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo e sofrerão eternamente, mas eles não vão morrer. Só falando mais um pouco dessas manifestações angelofônicas, temos também as questões da teofania, que é quando o próprio Deus ele se manifesta como o anjo do Senhor, é chamado de o anjo do Senhor. Às vezes a Bíblia fala um anjo do Senhor e às vezes fala o anjo do Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, ele é considerado como o próprio Deus encarnado. Alguns dizem que é Cristo pré-encarnado. Alguns teólogos vão defender essa ideia, que quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é Cristo pré-encarnado, né? E a base, às vezes, para isso é a questão de que esse anjo do Senhor, ele recebe adoração. Então, alguns anjos não recebem adoração, mas o anjo do Senhor recebe. Então, esse anjo do Senhor, ele é tratado como sendo Cristo pré-encarnado e ele sim é digno de adoração. Mas se for um anjo qualquer, não. Então, que fique isso bem claro, o escritor da revista não abordou a questão da teofania, né, só nas manifestações aqui angelofônicas, né, então a gente só estou abordando isso aqui que você pode encontrar na Bíblia, né, sobre o anjo do Senhor, e aí você ficar, né, sem entender, mas que depois você possa se aprofundar um pouco nessa questão do anjo do Senhor. Ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. Então não tem como a gente falar tudo que os anjos fazem, quais são suas funções e tudo mais aqui, né? Ou seja, nós temos um pouco espaço aqui, mas a Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. A gente vai falar um pouco disso, e uma de suas atividades, né, e a principal delas é louvar e glorificar a Deus. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Salmo 148, 2. Ou seja, os anjos que estão no céu estão louvando a Deus. Eles estão engrandecendo Deus. E nós aqui muitas vezes não queremos louvar a Deus, não queremos nem engrandecer a Deus. O ser humano, né, olha só como é a mente humana que está longe de Deus. É claro que aquele que é convertido entende que tem que glorificar a Deus porque ele é poderoso, é criador de todas as coisas, ele manda e desmanda, ele faz e desfaz, né? Mas o ímpio ele não entende isso, né? Está longe de Deus e não entende que Deus é poderoso, né? E aí acaba esquecendo de louvar e glorificar a esse Deus maravilhoso. Então que nós possamos seguir aí o exemplo dos anjos
que louvam a Deus o tempo todo. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar em suas dificuldades, né? Ou seja, a gente tem aqui o exemplo de Daniel, né? Um exemplo só. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel 6:22. Ou seja, né, no caso específico de Daniel, tinha um anjo lá para protegê-lo dos leões. Então tem várias situações na Bíblia em que o anjo do Senhor, né, o anjo enviado pelo Senhor também, ele está lá em favor dos seus filhos, né, ou seja, dos filhos de Deus, que são salvos em, eu vou colocar assim, salvos em Cristo, né, porque até os crentes do Antigo Testamento também foram salvos em Cristo. Então os salvos em Cristo, aqueles que creem em Jesus como Salvador, eles estão ali para ajudar, para socorrer. Então, muitas vezes, trazendo para nós, assim, a gente recebe o livramento de um acidente, a gente recebe uma coisa específica ali, e um livramento do Senhor, e pode ser que foi um anjo de Deus, enviado por Deus para dar aquele livramento para nós. Assim como aconteceu com Daniel, né? Assim como aconteceu com outros personagens da Bíblia, né? Então, os anjos estão ali para, né, ajudar os salvos, e são eles que levam salvos ao lar eterno. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, foi sepultado. Então, olha só, né, Lucas 16:22 vai falar que quando Lázaro morreu, ele foi levado ao seio de Abraão, ao paraíso, pelos anjos. Então tem os anjos, a gente não dá para criar uma doutrina sobre o que acontece após a morte, baseado aqui nessa parábola do mendigo e do Lázaro, né, do Lázaro, que é o mendigo, e do rico. Não dá para criar uma doutrina específica, fazer especulação, mas fica subentendido que, né, quando alguém morre, ele é levado, né, para o paraíso por um anjo. Eu não vou dizer que isso aqui é uma doutrina que a gente tem que ensinar, mas fica subentendido aqui, né, nessa passagem aqui fica subentendido que eles têm essa função também. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Vocês podem observar que eu estou falando com muita cautela algumas coisas, para evitar a especulação. Eu tenho muita cautela, só voltar aqui um pouco, porque a gente não tem outras passagens que falam isso, só tem essa passagem. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar criando doutrinas em cima de uma única passagem bíblica. Ainda mais que é um texto considerado pelos teólogos como uma parábola um pouco diferente, mas é uma parábola, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Mas está escrito, a gente entende que fica subentendido que é assim. Então vamos falar agora do ministério de Jesus. A sua participação no ministério de Jesus começa antes do nascimento, né? Ou seja, ali quando o anjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, que seria esse mensageiro de Deus enviado, que né, a gente leu lá em Malaquias 3:1, né? Ou seja, aqui vai cumprir essa profecia, e o anjo aparece para Zacarias e fala com ele que ele vai ter um filho. Ele é velho, ele diz que não acredita muito, fica mudo por causa disso, mas Deus cumpre a promessa. Tem também a questão de Maria, né? Um anjo do Senhor aparece a Maria e fala que ela vai ter um filho, que ele se chama, né, vai ser o Salvador, né? E aqui na revista não está, mas o anjo também aparece a José, fala para José que o nome, né, do menino tem que ser Jesus, né? Então fala do nascimento para José, fala que o nome dele é Jesus, né? O anjo também do Senhor anuncia aos pastores, né, que estão procurando lá, que estão do nascimento de Jesus, né? Estão pastoreando, na verdade estão pastoreando, e os anjos anunciam para os pastores, né? Os anjos cantam também no nascimento de Jesus, né? O anjo também dirigiu a fuga de Jesus para o Egito e o regresso, né? Os anjos, eles tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus, né? Ali na tentação do deserto também, né, é algo que a gente tem que falar, que os anjos serviram Jesus ali depois dos 40 dias de jejum, né? Na agonia do Getsêmani também estava ali o anjo confortando Jesus. Na ressurreição, ele removeu a pedra do sepulcro, né? Ou seja, ali um anjo poderoso, um anjo forte, que o exército romano não teve poder para, né, conter o poder desse anjo. E na sua ascensão aos céus, né, sem falar que ele aparece também para as mulheres que estão procurando o corpo de Jesus. Então os anjos estão presentes o tempo todo no ministério de Jesus, e o tempo todo estão o quê? Servindo, com a função específica ali de servir. As hostes angelicais. Vamos entrar aqui num tema mais profundo sobre a questão dos anjos, as hierarquias angelicais.
O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência a coisas visíveis, ou seja, tronos e dominações são coisas visíveis, e principados e potestades, coisas invisíveis. Eu não sei muito bem o que os adeptos dessa teoria eles vão dizer sobre o que são essas coisas visíveis, Mas, de certa forma, isso é uma tentativa sem sucesso, Acaba sendo especulação. O que seriam tronos e dominações, coisas visíveis? Que coisas visíveis são essas? Então, é meio estranho isso aí. Os tronos estão localizados no céu. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. E o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Daniel 7:9, a visão de Daniel aqui. Ele fala de tronos, que ele vê tronos. A literatura pseudoepígrafe dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestiais. Então isso aqui já se torna um pouco especulação, porque começa a olhar para o que os rabinos falavam antigamente. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. Então eles acham que tronos lá não está falando de trono mesmo, mas está falando de um tipo de anjo. É uma classificação de anjo. Então teriam os serafins, os querubins e os tronos. Ou seja, os tronos seria essa classificação. Mas assim, a Bíblia não dá muito detalhe disso, então acaba sendo um pouco de especulação. As dominações se referem aos poderes celestiais, ou seja, a todo tipo de poder relacionado ao céu. Essa passagem de Efésios aqui vai falar assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então aqui ele vai citar aí a questão também dos principados, potestades, domínio. De certa forma, aqui está mostrando que Cristo é superior a tudo. Tudo que tem a ver de espiritual, do mundo espiritual, mesmo que a gente não tenha essa compreensão, Cristo é superior. Então sejam tronos de verdade, ou sejam tronos como uma classificação de anjos, eu não vou entrar assim nenhum tipo de especulação, mas de certa forma Cristo é superior a tudo isso. Leia em Hebreus capítulo 1 que a gente vai entender isso aí também, sobre a superioridade de Cristo sobre toda a obra da criação. Serafins e querubins. Aqui se torna um pouco mais simples de entender, mas não tão simples, Vamos lá. Serafins e querubins são outras categorias de anjos, das quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores, que a gente falou ali de tronos e dominações. O serafim, do hebraico, significa flamejante, brilhante, refulgente. Então essa é a tradução dessa palavra, serafim. Os serafins, eles são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. O texto de Isaías diz assim, serafins estavam por cima dele, serafins, vários, não era só um. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então dava para ver que eram criaturas aladas com asas. Eu já vi gente dizer que anjo não tem asa, mas aqui está dizendo que tem 6. Ou seja, talvez só os serafins tenham essa quantidade de asas, mas enfim, a gente não vai também ficar fazendo especulação sobre isso. Mas aqui é um anjo que parece que está associado à glória de Deus, então à presença de Deus. Então ele está sempre ali. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus. Olha só os querubins. Então ali eu falei dos serafins, agora dos querubins. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins. Então parece que eles estão também relacionados aí à presença, à proteção. Era um querubim que protegia o jardim do Éden. Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório na arca do concerto. Então na arca da aliança tinha ali 2 querubins e tinha as asas dos querubins. Aqui já não são 6 asas. Então os serafins tinham 6 asas, os querubins parece que só tinham 2, pelo fato de estar representado ali em cima da arca da aliança com 2 asas. Então eles representam também aqui a presença de Deus, a proteção
de algo, né? Ou seja, no jardim ele está protegendo o jardim, né? Aqui eles estão sobre a Arca da Aliança, talvez aqui representando também a presença de Deus no meio ali, no Santo dos Santos, né? Enfim, vamos avançar mais um pouco. Arcanjos, quem são os arcanjos? Arcanjo, esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Então esse é um termo relacionado a isso. Aparece aí 2 vezes na Bíblia, né, com voz de arcanjo, quando fala da volta de Jesus, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, né, ou seja, Judas 9, vai falar do arcanjo Miguel, né, sobre o corpo de Moisés e tal, o versículo continua aí. Mas vamos prestar atenção apenas nesse detalhe do nome, arcanjo, né? E os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo, apesar da Bíblia não falar. Então a Bíblia não fala que Gabriel é um arcanjo. No entanto, né, alguns teólogos consideram que sim. Né? Se for o caso, Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome que é dado são eles. Se eles forem arcanjos, são os 2 únicos arcanjos. Mas a Bíblia só vai dizer que só tem um arcanjo, que é Miguel. Mas é curioso o fato deles terem os seus nomes citados. Miguel significa quem é semelhante a Deus. Então esse é o significado da palavra e do nome Miguel, né? Então esse é o significado, e Gabriel é, né, varão de Deus. Então tem aí até parecido, né, quem é semelhante a Deus e varão de Deus. Então Miguel e Gabriel, 2 anjos que o nome aparece na Bíblia. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza, com a mesma posição de arcanjo. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Né? Olha só, um dos primeiros príncipes mostra que existirem outros como Miguel. Então pode ser que existem outros príncipes celestiais, no sentido de anjos, né, que eles são arcanjos também. Então a Bíblia não vai dar detalhes sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que só existe um arcanjo, pode ser que existem vários arcanjos, mas baseado nessa passagem de Daniel, parece que tem outros parecidos com ele. Jesus e o arcanjo Miguel, vamos falar desse detalhe aqui. A identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. Quem era esse anjo Miguel, né? Ele é citado 3 vezes em Daniel, referindo a ele como um príncipe, né? Uma vez em Judas, né, referindo a ele como arcanjo, né? E uma vez em Apocalipse, né, onde fala, né, que houve batalha no céu. Miguel, os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Né? Apocalipse 12:7. Então aqui, mais uma vez, a Bíblia cita Miguel e coloca ele numa posição superior a outros anjos. Né? Os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então aqui está Miguel também citando o nome dele, esse arcanjo aí. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Quais são esses grupos? Os Testemunhos de Jeová, eles vão afirmar que Jesus é Miguel. Né? Agora, tem um probleminha aqui com os Testemunhos de Jeová, porque eles são arianistas, né? Ou seja, uma doutrina pregada por um camarada chamado Ário, né? Muito lá da época da Igreja Primitiva, logo depois assim, né, da Igreja Primitiva. E Ário, ele dizia que Jesus ele não era Deus. Jesus não é Deus, Jesus foi criado por Deus, é uma criatura de Deus. Então, os Testemunhos de Jeová até hoje acreditam nisso. Acreditam que Jesus é uma criatura de Deus e que ele é Miguel, ou seja, Miguel foi criado em um certo momento e Miguel encarnou e foi chamado de Jesus, morreu e ressuscitou. Então, para os Testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus, ele não tem a mesma posição de Deus, ele é um anjo, um arcanjo chamado Miguel. Né? E ele que encarnou e fez o sacrifício. Né? Essa teoria aí ela é totalmente refutada na Bíblia, porque a Bíblia diz que para morrer por nós tinha que ser o próprio Deus. Se não fosse isso, nós não teríamos nossos pecados perdoados, e não uma criatura de Deus. Um outro grupo que fala que Jesus é o próprio Miguel é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista vai dizer que Jesus é Miguel, mas ele não vai dizer que Jesus foi criado. A Igreja Adventista acredita que Jesus é Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, baseado em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? E aqui eles só vão dizer o seguinte, que quando Miguel aparece na Bíblia, é uma aparição de Jesus.
né? Ou seja, é uma teofania, como se fosse uma teofania, ou seja, o próprio Jesus aparecendo ali. Então, os adventistas, eles estão errados também, mas porque acaba sendo especulação, né? Mas é menos pior do que os testemunhos de Jeová, né? Porque pelo menos os adventistas creem que Jesus continua sendo Deus. Ele só diz assim, que quando Miguel aparece, na verdade ali é uma aparição do próprio Cristo, né? Ou seja, o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Mas enfim, é bem complicado isso aqui, mas em vez de nós criarmos doutrinas em cima de especulação, é melhor nós crermos no que está bem claro na Bíblia. Se a Bíblia não diz que Jesus é Miguel, eu não vou falar isso, eu vou ficar quieto e vou dizer que Miguel é um arcanjo. Se chegar lá no céu, Deus falar, não beleza, mas enquanto isso, a revelação que a gente tem, ela não vai dizer isso de forma explícita. Então a gente simplesmente, né, vai ficar no que a Bíblia está dizendo. Uma diferença abissal. Então aqui o escritor da revista, ele colocou uma comparação entre Miguel e Jesus, né? Como seria isso, né? Ou seja, não é verdade que o Senhor Jesus seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos, né? Jesus é Deus, criador e transcendente. Miguel é anjo e, portanto, criatura. Então aqui, quando Miguel aparece ali como anjo, né, ele é tratado como uma criatura, um arcanjo. É arcanjo, tudo bem, é um anjo superior, mas continua sendo criatura, né? Jesus é adorado até pelos anjos e isso inclui o próprio Miguel, né? Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado, né? E lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Aquela questão que eu já falei no começo, né, de que João foi adorar a um anjo e o anjo não deixou ele adorar, né? Jesus é o Senhor dos senhores, Miguel é príncipe. Aí a gente vê a passagem de Apocalipse. Então o que a gente vai observar é que assim, a Bíblia não vai dar detalhes sobre a origem de Miguel, se Miguel é anjo. Miguel aparece algumas vezes, Miguel ele é tratado como alguém superior, mas a Bíblia não dá detalhes que Miguel recebe adoração, a Bíblia não dá detalhes que Miguel ele é Deus também, ele é o próprio Cristo. A Bíblia não vai dar detalhes sobre isso. Talvez a passagem de Apocalipse que fala que Miguel e os seus anjos, né, ou seja, ali é uma passagem que pode, né, dar essa ideia um pouco de que ele tem uma certa autoridade, mas isso não classifica como o próprio Cristo, né? Então a Bíblia não dá esse detalhe de forma explícita, então é bom evitar todo tipo de especulação como fazem aí os adventistas e os testemunhos de Jeová. Então a gente chega aqui no final, né, da nossa aula, que nós possamos compreender, né, melhor sobre essa doutrina, né? A Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem são eles e o que fazem. Ou seja, a Bíblia cita muitos anjos, são mais de 300 citações dos anjos, no entanto, a gente não tem uma revelação completa de quem são eles. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que nós, o Criador, deu a capacidade reprodutiva para tal quando criou o ser humano. Criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se reproduzem. Então aqui tem uma diferença, né, grande. Nós reproduzimos, os anjos não. No entanto, tem várias outras diferenças. Os anjos eles têm, né, uma certa velocidade, eles se deslocam com velocidade, eles têm um certo poder, têm uma certa força, né? Então eles não são onipotentes, onipresentes, oniscientes, mas eles têm uma sabedoria muito grande. Então eles são realmente superiores aos seres humanos em vários aspectos, né? Mas, de certa forma, todos foram criados para adorar a Deus, tanto anjos como seres humanos, né? Se o ser humano não está adorando a Deus como deveria, né, isso aí é outra história. Mas que todos foram criados com esse propósito, sim, adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, né, oferecer o melhor da nossa adoração, do nosso louvor a Deus, não aos anjos. É isso que nós temos que fazer, que essa lição possa abrir nossa mente com relação a isso, que nós possamos, né, despertar aí a curiosidade para estudar mais sobre esse tema e nos aprofundar mais sobre o conhecimento da palavra de Deus. Eu encerro aqui a aula, né? Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal, entre no site do EBD em Foco, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, mandar um e-mail, que eu estou à sua disposição para ajudar no que for necessário. A gente tem aqui as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja, você pode fazer um teste com seus alunos, né? Então eu encerro aqui a aula, a paz do Senhor, até a próxima aula.